Olá, gente, me chamo Tássio Paulinelli, sou estudante de Educação Musical e venho aqui apresentar a segunda aula da Oficina de Formação Musical, através da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. E nessa aula nós vamos estudar sobre notas de tensão, campo harmônico, funções harmônicas e vamos analisar duas músicas. Agora eu vou falar um pouco sobre as notas de tensão. O que vem a ser as notas de tensão? Sabemos que os acordes são formados a partir das escalas. Vamos utilizar a escala de Dó maior natural como exemplo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Daí nós conseguimos formar vários acordes, dentre eles o acorde de Dó maior, que é o primeiro grau. Contudo, nós utilizamos a fundamental, a terça maior, a quinta e a sétima maior. Utilizamos 4 notas, mas na escala temos 7. Então sobraram as notas Ré, Fá e Lá, que é a segunda, a quarta e a sexta. Essas notas, elas também podem ser utilizadas no acorde de Dó maior. Então, daí que vem o nome de tensões. Essas notas são tensões. Contudo, elas podem ser utilizadas em vários tipos de acorde. Por exemplo, no acorde maior com sétima, que é o acorde dominante, ele tem várias tensões. O acorde menor também tem suas tensões. Então, tensões são as notas que vêm também da escala que podem ser utilizadas no acorde, onde nós tiramos primeiramente as tétrades. Então, essas notas resultantes são notas de tensão. Entretanto, dependendo do contexto que esse acorde está inserido, do acorde, do grau desse acorde, algumas dessas notas elas são evitadas. Por exemplo, a quarta em um acorde de tônica, um acorde de primeiro grau, normalmente ela é evitada. Mas esse assunto vamos ver um pouco mais adiante. Muitas vezes nós vamos ver essas notas de tensão sendo chamadas de nona, de 11ª e 13ª. Daí pode surgir a pergunta: o que significa? Por exemplo, na escala de Dó maior natural, temos o Dó que é 1, o Ré que é 2, o Mi que é 3, o Fá que é 4, o Sol que é 5, o Lá que é 6, o Si que é 7 e o Dó novamente aqui vai ser 8. Então vai ser uma oitava. É um Dó oitavado, um Dó mais agudo, vamos dizer assim. Se continuarmos seguindo ascendentemente, vamos ter o Ré, que pode ser chamado de nona, que aqui paramos na oitava, 8, o Ré 9, o Mi 10ª, o Fá 11ª, o Sol 12ª, o Lá 13ª, o Si 14ª e o Dó novamente 15ª. Contudo, o que nós mais vamos ver são as nomenclaturas nona, 11ª e 13ª. Mas, dependendo também do contexto do acorde, essas notas podem ser chamadas de quarta, ou 11ª, de sexta ou 13ª. Geralmente, a nona é sempre chamada de nona mesmo. Dificilmente vamos ver um acorde escrito segunda. Geralmente, em um acorde, ela vai sempre ser chamada de nona. Vamos observar essas notas no acorde. Utilizando o acorde de Dó maior como exemplo, vamos acrescentar uma nona, que é a nota Ré. Onde temos aqui a fundamental, que é Dó, a terça maior, que é Mi, a quinta, que é Sol, Ré, que é a nona, está aqui, e o Sol aqui novamente, que é a quinta. Então temos um acorde de Dó maior com nona. Agora vamos acrescentar uma quarta a esse acorde. Temos aqui as notas Dó, Fá, que é a quarta, Sol, Dó novamente e Mi aqui embaixo. Vamos observar esse acorde agora utilizando a sexta. Temos aqui a nota Dó, Mi, Lá, que é a sexta, Dó novamente e Mi. Então, o que será?
um dó com sexta. Todavia, podemos colocar duas notas de tensão ao mesmo tempo, por exemplo, uma nona e uma sexta. Abrindo parêntese, geralmente não utilizamos, por exemplo, um acorde com sexta e sétima ao mesmo tempo. Essas notas estão muito próximas, ou utilizamos um acorde com a sexta ou com a sétima. Contudo, podemos utilizar uma nona e uma sexta, por exemplo, onde temos aqui o dó, o mi, o lá, o ré e o sol. Temos aqui um acorde com 5 notas. Vamos ver outro acorde como exemplo, o acorde de sol. Esse acorde está aqui em sua tríade, não é? Onde temos as notas sol, si e ré. Agora vamos acrescentar uma nona a esse acorde. Temos aqui as notas sol, que é a fundamental, a nota ré, que é a quinta, a nota lá, que é a sua nona, a nota si, que é a terça, e a nota sol novamente. Agora vamos ver esse acorde com a sua quarta, onde temos a nota sol, a nota si, a nota ré, a nota sol, a nota dó, que é a quarta, e a nota sol novamente. Agora o próximo exemplo vai ser um sol com sexta, onde temos aqui o sol, que é fundamental, o mi, que é a sexta, o sol, que é fundamental novamente aqui embaixo, o si, que é a terça maior, e o sol aqui novamente. Podemos observar que esse acorde está faltando a nota ré. É importante frisar que às vezes, quando vamos fazer alguns acordes, principalmente no violão, na guitarra, temos que suprimir algumas notas. Geralmente a primeira a ser suprimida é a quinta. Mas por que isso pode acontecer? É porque o violão e a guitarra são instrumentos um pouco limitados. Pelo fato de nós termos aqui na escala, podemos utilizar apenas 4 dedos. E para utilizar as 6 cordas, ou temos que utilizar notas soltas, cordas soltas, que são assim, no acorde, no próprio acorde, ou utilizar a pestana, que pega também todas as cordas. Mas muitas vezes alguns acordes eles fogem da pestana ou fogem dessas cordas soltas. Então falta dedos para a gente conseguir fazer esses acordes. Aí muitas vezes temos que deixar alguma nota de lado. Então geralmente a primeira nota que deixamos de lado é a quinta. Foi o que eu fiz nesse acorde de sol com sexta. Eu suprimi a quinta. Essa parte sobre tensões foi bem introdutória, apenas para dar uma noção e um norte de como essas notas funcionam nos acordes e como são suas sonoridades. Sabemos que as propriedades físicas do som são altura, intensidade e timbre, onde na música vamos ter elementos inseparáveis como a melodia e ritmo. A harmonia é um complemento dessa melodia, é como se vestisse a melodia, como se fosse uma roupa. Toda melodia ela vai ter uma harmonia inerente. Muitas vezes essa harmonia pode diferenciar um pouco de um compositor para outro, mas vai seguir sempre ali naquele caminho. Já o contrário não acontece. Uma harmonia não tem uma melodia inerente. No decorrer da história da música ocidental, a melodia vinha sendo acompanhada. Antigamente, não tínhamos o acorde e a harmonia como hoje, em blocos separados da melodia. Elas andavam muito juntas. Por exemplo, tínhamos uma melodia principal e outras melodias fazendo um contracanto. No início, essa harmonia era apenas imaginada. Mais tarde, ela foi sendo cifrada e executada no improviso e anotada em pauta. Então, os acordes eles são resultados dessas linhas de contracanto que vinham junto com a melodia principal, até chegar no tempo de o acorde ganhar vida própria, como vemos hoje. Contudo, para entendermos a harmonia, temos que primeiramente entender sobre o campo harmônico. O que vem a ser o campo harmônico? Campo harmônico são os acordes gerados pela escala. Então, como vimos, a escala ela gera acordes. Então, existem os acordes que são gerados pela escala, são inerentes à escala.
Por exemplo, a escala de Dó maior natural, ela vai gerar o acorde de Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si meio diminuto. Então, todos esses acordes vão ter entre eles as notas de Dó a Si. Esses acordes, como falei um pouco atrás, eles vão surgir das sobreposições de terças. Por exemplo, pegamos uma fundamental, que é a nota que dá o nome ao acorde, e colocamos sobreposições de terças sobre ele. Por exemplo, no primeiro grau, que dá o nome do campo harmônico, vamos pegar como exemplo o campo harmônico de Dó maior natural. Temos o Dó maior, que é formado pelas notas Dó, Mi e Sol. O segundo grau vai partir do Ré. Temos o Ré. Agora vamos sobrepor uma terça em cima. O Ré vai ser a sua fundamental. Se sobrepor uma terça maior, vamos achar a nota Fá sustenido, que não existe na tonalidade de Dó maior natural. Então, precisamos de uma terça menor, a nota Fá. A nota Fá existe. Então, esse acorde vai ser uma fundamental, uma terça menor. E a próxima vai ser uma quinta justa. No terceiro grau, temos o acorde de Mi menor, onde temos o Mi, que é a fundamental, o Sol, que é a terça menor, e o Si, que é a quinta justa. Sobre o quarto grau, vamos ter o Fá, que é a fundamental, o Lá, que é a terça maior, e o Dó, que é a quinta justa. Sobre o quinto grau, vamos ter o Sol, que é a fundamental, o Si, que é uma terça maior, e o Ré, que é uma quinta justa. Sobre o sexto grau, vamos ter o Lá, que é a fundamental, o Dó, que é uma terça menor, e o Mi, que é uma quinta justa. Sobre o sétimo grau, vamos ter o Si, que é a fundamental, o Ré, que é uma terça menor, e o Fá, que é uma quinta diminuta. Então, podemos perceber que na formação de todos esses acordes, temos apenas as notas da escala de Dó maior natural. Se quisermos formar o campo harmônico de Ré maior natural, vai ser da mesma forma. Temos aí o Ré como primeiro grau, o Mi menor como segundo grau, o Fá menor como terceiro grau, o Sol como quarto grau, o Lá como quinto grau, o Si menor como sexto grau e o Dó sustenido diminuto como sétimo grau. Podemos perceber que segue uma sequência de acordes maiores e menores. Por exemplo, sempre o primeiro grau ele vai ser maior, o segundo menor, o terceiro menor, o quarto maior, o quinto maior, o sexto menor e o sétimo diminuto. Vamos ver outros campos harmônicos. É importante decorarmos e ter em mente os campos harmônicos, principalmente quando vamos tirar músicas de ouvido, porque essas músicas vão estar permeadas a um campo harmônico, então elas vão ter geralmente aqueles acordes. Claro, podem surgir outros acordes, podem surgir empréstimos modais, a música pode mudar de tonalidade, mas geralmente, se está em um campo harmônico, vamos ver alguns desses acordes dentro dessa música. Nós vimos o campo harmônico formado a partir das tríades. Agora temos também a partir das tétrades, onde acrescentamos a sétima. A diferença é que ele vai ter uma sétima acrescentada. Então, sobre o primeiro grau, vamos ter um acorde de Dó maior com a sétima maior. Sobre o segundo grau, vamos ter um acorde de Ré menor com sétima menor. Sobre o terceiro grau, vamos ter um acorde de Mi menor com sétima menor. Sobre o quarto grau, vamos ter um acorde de Fá maior com sétima maior. Sobre o quinto grau, vamos ter um acorde de Sol com sétima, um acorde dominante. Sobre o sexto grau, vamos ter um acorde de Lá menor com sétima. Sobre o sétimo grau, vamos ter um acorde de Si menor meio diminuto. Vamos falar agora um pouco sobre as funções harmônicas.
cada acorde ele vai proporcionar uma sensação auditiva diferente. Por exemplo, os acordes maiores nos dão uma sensação, os menores nos dão outra, os diminutos e os aumentados. Cada tipo de acorde específico terá uma sonoridade e produzirá efeitos diferentes numa música. A teoria das funções harmônicas nos mostra como perceber essas sonoridades e entender o papel que o acorde desempenha dentro de uma tonalidade. Quando conseguimos entender e perceber auditivamente essas funções harmônicas, passamos a reconhecer mais facilmente os acordes específicos que estão sendo utilizados para gerar esse efeito. Temos 3 funções harmônicas: a função tônica, a função subdominante e a função dominante. A função tônica está ligada à estabilidade, a repouso. Quando ouvimos um acorde de função tônica, temos a sensação que a música chegou em algum lugar de estabilidade, de repouso ou de tranquilidade. Por exemplo, muitas das vezes, no final das músicas, vamos ver o acorde de tônica. Claro, pode acontecer de não se terminar uma música com seu acorde de tônica, mas na maioria das vezes, o acorde de tônica que termina a música. Agora, a função dominante é uma função de instabilidade, de tensão. Essa função nos causa uma expectativa, uma sensação de que a música precisa de um repouso, de ir para algum outro lugar. Então, o acorde dominante é normalmente um acorde maior com a sétima menor. Ele tem a característica de atrair outro acorde. Temos aqui, por exemplo, um acorde de Sol com sétima, que é um Sol dominante. Ele vai atrair o Dó. Podemos perceber que existe uma certa tensão e instabilidade nesse acorde. Quando eu toco Dó maior, há um certo repouso. Essa instabilidade desse acorde dominante, ela ocorre justamente porque existe um intervalo de 3 tons dentro desse acorde, na formação desse acorde. Ele está exatamente aqui entre a terça, que é a nota Si, e a sétima menor, que é a nota Fá, justamente por esse intervalo que é chamado trítono. Agora, o acorde subdominante, a sua função é associada a um afastamento, né? É como se o acorde subdominante ele ampliasse o espaço, né, onde a música acontece, estabelecendo a sensação de que a música, a partir dali, ela pode ir em qualquer direção, né? Pensando as funções no campo harmônico de Dó maior, o Dó maior vai ser o acorde de tônica. Vamos utilizar aqui a tétrade. O acorde subdominante vai estar sob o 4º grau de qualquer campo harmônico maior, né? Mas como estamos exemplificando o campo harmônico de Dó maior, vai ser a nota Fá, o acorde de Fá. Ele vai ser o 4º grau, que é o subdominante. E o dominante é o 5º grau, que é o acorde de Sol com sétima. Então temos o acorde de tônica, que é Dó maior, o acorde subdominante, que é o acorde de Fá com sétima maior, que é o 4º grau, e o acorde dominante, o acorde de Sol com sétima, que é o 5º grau. Entretanto, sobraram outros acordes. Sobrou o acorde de 2º grau, o de 3º, o de 6º e o de 7º. Esses acordes, eles também têm essas funções, só que essas funções elas vão ser, de certa forma, mais fracas. Por exemplo, sobre a função tônica, vamos ter também um acorde de Mi menor, ele também tem uma função tônica, só que mais fraca. O 6º grau também tem uma certa função tônica, só que também mais fraca. O acorde subdominante está sobre o 4º grau, contudo o 2º grau também tem uma função subdominante, que é o acorde de Ré menor, com sétima. O 7º grau também tem uma função de dominante, que é o Si meio diminuto. Nele também nós vemos o trítono entre a nota Si e Fá, no caso da tonalidade de Dó maior. Contudo, percebemos as funções harmônicas em todos os acordes do campo harmônico maior. Nós podemos perceber facilmente essas funções harmônicas em algumas músicas. Por exemplo, em música sertaneja de raiz, existem algumas músicas que nós vemos apenas essas 3 funções, quer dizer, um acorde de tônica, um acorde dominante e um acorde subdominante. Então vamos ter um acorde para cada função. Por exemplo, a música As Mocinhas da Cidade tem exatamente essas 3 funções, e ela tem exatamente 3 acordes.
As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Percebemos que essa música está na tonalidade de Dó maior, que é a sua tônica, que é o acorde de tônica. Então, quando falamos as mocinhas da cidade, aqui exatamente entra o acorde dominante, que é o Sol com sétima. São bonitas e dançam bem. Voltamos novamente para o acorde de tônica. As mocinhas da cidade, o acorde dominante, são bonitas e dançam bem. Novamente o acorde de tônica. Quando a letra vai para dancei, entra o acorde subdominante. Dancei, o acorde subdominante, que é o Fá, quarto grau. Uma vez com uma moreninha, primeiro grau novamente, acorde de tônica. Já fiquei, acorde dominante, querendo bem, novamente, acorde de tônica. E repete, dancei, acorde subdominante, uma vez com uma moreninha, acorde de tônica. Já fiquei, acorde dominante, querendo bem, acorde de tônica. Agora vamos fazer uma análise harmônica de duas músicas. A música Pra Você Guardei o Amor, de Nando Reis, e a música Ainda Bem, de Marisa Monte. Vamos começar com a música Pra Você Guardei o Amor. Vamos analisar essas músicas com base no campo harmônico, na tonalidade de cada uma delas, e verificar os graus desses acordes. Essa música está na tonalidade de Ré maior. Vamos ver o campo harmônico de Ré maior. Como vemos, no início da letra já temos o acorde de tônica, quer dizer, o primeiro grau. Sobre a palavra nunca, nós vemos o acorde de Lá, que é o quinto grau do campo harmônico de Ré maior. Na palavra tive, temos um Si menor, que é o sexto grau do campo harmônico de Ré maior. Na palavra sentir, nós vemos o Sol, que é o quarto grau do campo harmônico de Ré maior. Prosseguindo, em entregar, temos o Mi menor com sétimo, que é o segundo grau de Ré maior. Na palavra repartir, exatamente na sílaba tir, temos um Lá com sétima. Então esse acorde é dominante, é um acorde que prepara para o Ré maior. Ele é o quinto grau de Ré maior. Mais adiante temos alterações, que é um Lá com sétima, com a quarta, que é apenas uma nota de tensão, para dar um efeito. Mais adiante temos a mesma repetição, quer dizer, Ré maior com acorde de primeiro grau, depois o acorde de quinto grau, mais adiante o acorde de sexto grau, o de quarto grau, o de segundo grau em esquentar, e novamente em permitir, na sílaba tir, temos o acorde de quinto grau, que prepara o Ré maior novamente. Então essa música ela segue esse padrão, vai se repetindo com esse padrão, ela não tem outras alterações de acordes, Ela segue sempre esses acordes. Então nós vimos que ela está essencialmente no campo harmônico de Ré maior. Claro, pode acontecer de surgir alguns acordes que não estão no campo harmônico de Ré maior, como empréstimos modais, acordes que vêm de outros modos. Pode acontecer também modulações, a música muda de centro tonal, mas essa música especificamente está no campo harmônico de Ré maior, não tem nenhum acorde fora desse campo harmônico. Então a próxima música vai ser a Ainda Bem, de Marisa Monte. Podemos perceber que essa música está na tonalidade de Ré menor. Vemos aí o Ré menor, primeiro grau, Em seguida, na palavra você, que agora encontrei, você, temos um Si bemol com o baixo em Ré. Si bemol é um acorde de sexto grau.
só que ele está com a inversão. Podemos perceber que está na primeira inversão, que o Ré está no baixo. Então é um sexto grau invertido, na primeira inversão. Seguindo mais adiante, temos a palavra sei, um acorde de Dó. Eu realmente não sei. Temos aí o acorde de Dó, que é o sétimo grau no campo harmônico de Ré menor. Mais à frente, temos na palavra merecer, exatamente na sílaba ser, temos o acorde de Ré menor, que é o primeiro grau. E na palavra você, temos o acorde de quinto grau, um Lá com sétima. Como nós vimos, o quinto grau na tonalidade menor com a alteração que eu citei anteriormente, se torna maior. Então é um acorde que prepara, é um acorde dominante que prepara o acorde de tônica. Mais adiante, na outra parte da letra, segue os mesmos acordes. O acorde de primeiro grau, em seguida o acorde de sexto grau invertido, mais à frente o acorde de sétimo grau, em seguida o acorde de primeiro grau e depois o acorde de quinto grau, um acorde dominante. Mais adiante, no início da frase, temos o acorde de Sol menor, que no campo de Ré menor vai ser o quarto grau. Prosseguindo na palavra acostumado, temos um acorde dominante, um Lá com sétima, o quinto grau. Depois, temos novamente o Sol menor, que é o acorde de quarto grau. Em seguida, temos de novo o acorde dominante, na palavra meu. Com isso, a música se repete, ela volta de novo à estrofe e volta novamente o refrão. Então nós vemos que a música também está toda dentro do campo harmônico de Ré menor. Assim terminamos essa segunda aula de formação musical. Lembrando que além de assistir todo o conteúdo abordado, temos que buscar conhecimentos em outros lugares, para assim nos aprofundarmos ainda mais. Muito obrigado e até mais.